Eu falei, Senhor, eu quero sentir o mesmo prazer que eu sinto nas minhas atividades secundárias na tua presença. E eu não estou dando tempo a você para se manifestar. Eu não consigo sentir prazer em Deus como eu sinto lá, então eu preciso daquilo ali. É lógico, aquilo ocupa 80, 90% do seu tempo e Deus fica com minutos, com décimos da sua vida, e a gente quer que tenhamos com Deus o mesmo relacionamento prazeroso que temos com o exercício, com a vida, com o prazer, com a comida, com a viagem, com tudo. Se a gente dedica extremo tempo a isso e nada para Deus. A gente não dá oportunidade para a presença se manifestar, sabia? A gente não dá tempo a Deus nem para falar. Aí a gente quer que 2 horas do culto a gente saia transformado. Não vai acontecer transformação dentro da igreja se você não encontrar Deus dentro da sua casa. Povo abençoado, querido, a paz do Senhor Jesus, muito bom estar com vocês. Mais uma vez, começando mais um Falando de Vida e muito mais. E hoje nós temos um tema forte, abençoador, para te fazer pensar, para gerar crescimento a você. Que tema, pastor Anderson? Não transforme a bênção em maldição. É uma ordem, é imperativo, não transforme a bênção em maldição. Nós vamos falar disso daqui a pouco, discutindo com uma convidada muito especial acerca de detalhes bíblicos sobre este tema que vai abençoar a sua vida. Mas antes, lembrando a você que estamos aqui com o apoio da nossa igreja, a Igreja Ide Pregai, Rua Ricardo Quitete, 137, no Parque Jockey Clube, e também, como você está vendo aí na tela, apoio do Evolver, Instituto de Educação, também do Batata Show, lanchonete, pizzaria e ainda da Eletricar, autoelétrica e ar-condicionado. E eu quero convidar você não só a orar por esses irmãos, não só orar pelos nossos apoiadores, mas também para dar a preferência e se tornar em alguém que está contribuindo para o crescimento do Reino de Deus, também através aqui do nosso podcast, através do Falando de Vida e muito mais. Então vamos lá para mais um episódio e abençoar assim sua vida. Pois bem, gente querida, é com muito prazer, muita alegria que eu recebo aqui hoje, ó, essa princesa aqui, ó, Paola. Eita. Prima, princesa, mulher de Deus, serva do Senhor, ministra de louvor, empresária em conjunto com seu esposo, proprietária com seu esposo do Batata Show, nossa apoiadora aqui, mas antes de tudo uma serva maravilhosa do Senhor. E hoje nós vamos falar, minha querida, sobre esse tema fantástico, maravilhoso, não transforme a bênção em maldição. Paz para você, fique à vontade, um prazer recebê-la aqui. A casa é sua. Amém, gente. Eu agradeço o convite. Estou aqui nessa responsabilidade hoje, né, para a gente tratar esse tema que tem muita coisa interessante que com certeza vai falar com você que está assistindo a gente agora. É verdade, querida. É muito sério isso, Paola, porque a gente tem a tendência equivocada de transformar as bênçãos em maldição, dependendo da configuração que a gente dá à bênção. Vou usar um exemplo simples aqui, uma coisa básica e normal, só para que a gente possa introduzir nesse assunto e trazer às pessoas uma explicação, talvez até um norte sobre o que nós vamos falar. Existem pessoas que são abençoadas e abençoadas por Deus, por exemplo, conseguem comprar um carro que desejavam, que sonhavam, que queriam a vida toda. Mas depois que elas compram esse carro, elas acabam utilizando esse carro, ao invés de ser um instrumento somente para abençoá-los, elas acabam usando esse carro para gerar o que nós chamamos aqui de maldição. Maldição é tudo aquilo que acaba se tornando sem valor, tudo aquilo que não nos aproxima de Deus e que automaticamente nos afasta do Senhor. Ser amaldiçoado é ser o contrário de ser abençoado, e eu quero deixar isso muito prático, porque às vezes as pessoas levam maldição somente para o sentido de você não vai ser, você não vai conseguir, você é uma pessoa horrível, mas maldição tem a ver com o contrário de bênção. Se abençoar é autorizar a prosperar, amaldiçoar tem a ver com a perda da capacidade realmente de prosperar, então é sempre um retrocesso e sempre está aliado a um abandono dos princípios e da vontade divina. Então, às vezes a pessoa, depois de receber um carro, ela viaja tanto que ela já não tem tempo mais de estar na igreja, ela já não tem tempo mais de servir a Deus,
ela usou a bênção para transformar a bênção em um instrumento amaldiçoador. Eu sei que isso é tão comum que às vezes as pessoas não conseguem perceber, mas a gente precisa tomar cuidado, porque eu tenho certeza que não é essa a vontade de Deus que a gente transforme a bênção em maldição. Então eu quero passar direto para que você comece a falar sobre esse tema, porque eu tenho certeza que ele vai despertar muita gente através desse nosso episódio do Falando de Vida e muito mais. Eu desconheço pessoas que têm tanta facilidade de falar sobre os seus erros e mostrar assim as suas vulnerabilidades para despertar as outras pessoas, como eu tenho essa facilidade. Então, Sim. O motivo de eu estar aqui hoje, esse tema, ele tem mexido muito comigo. Sim. Então, quando eu fui convidada, né, para estar aqui, né, e você me deu essa oportunidade de escolher o tema, eu falei, esse tema precisa ser exposto porque eu estou vivendo algumas situações relacionadas a isso. A verdade é que é muito fácil a gente se apaixonar pelas bênçãos e esquecer do abençoador. Essa é uma grande tentação, é a tentação da vida, é a concupiscência da vida, é aquilo que foi dado oportunidade a Jesus no deserto para ele experimentar, deixar as dores, deixar aquele momento de dificuldade da fome e ele ter prazer. Eu acho que hoje a nossa geração é a geração que quer o prazer instantâneo, o prazer momentâneo e só quer viver de prazer. É uma geração que não aceita dores, é uma geração que não fala sobre renúncia, é uma geração que não fala sobre cruz. É uma geração que fala que você está com Cristo para ganhar e você vai conquistar e na terra 100 vezes mais. Não admitem a perda, né? Não admitem ter que deixar, não admite ter que entregar. Nós somos programados para receber, mais ou menos assim? Programados para receber e só vitória. A vida com Jesus é só vitória e na verdade não é. É uma vida de renúncia, é uma vida olhando para o céu. E a gente, todas as vezes que as conquistas nos abraçam de tal forma que nos deixam tão apaixonadas, os nossos olhos saem do céu e se fixam na terra e a gente acaba perdendo todo o propósito. Eu acho que quando a gente transforma a bênção em maldição é quando a gente se desvia do propósito. E o que eu estou querendo dizer que maldição não é, você que está me assistindo agora, não é porque você vai se entregar à bebedeira, à prostituição, eu estou falando de coisas que não são pecado, mas que o amor por elas, assim como o dinheiro, que a Bíblia fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o amor pela vida, pelas conquistas da vida, vão te tirar do propósito, aí passa a ser pecado. Sim. A Bíblia fala, por exemplo, de deixar pecado em embaraço. Tem muita coisa que não é pecado, né, Paola? Mas acaba sendo um grande embaraço para a vida das pessoas e acabam conduzindo a pecado. Então, ao invés, como a gente frisou, de serem abençoadoras, se transformam amaldiçoadoras. Ao invés de produzirem bênção, prosperidade, resultados que vão aproximar a pessoa de Deus, elas acabam destruindo a vida, acabando com tudo. Você estava falando aí acerca de Jesus e escolheu não o prazer, mas escolheu o compromisso, a responsabilidade. A gente já estava até conversando assim no WhatsApp. Quando que o pão seria o pecado? Transformar a pedra em pão? Nunca seria o pecado. Quando receber a honra dessa vida seria pecado? Não seria. Mas você falou uma coisa muito certa, desde que te afaste do propósito. Ele tinha um propósito de vencer o diabo, vencer a carne dele. O primeiro inimigo que ele se deparou foi com a carne. Sim. Então ele tinha que vencer aquele momento. Exato. Então aquilo se tornaria um embaraço, um empecilho para ele alcançar o propósito. É a mesma coisa, Paola. As pessoas confundem desobediência, acreditando que desobediência tem só a ver com a lei, com a regra, com aquilo que está escrito em termos de não faça ou faça sim. E aí as pessoas levam para um modo muito simplista e dizem, eu não roubo, não mato, não faço... O jovem rico. Não cometo adultério. O jovem rico, exatamente. Mas existia uma parte da vida do jovem rico, usando o exemplo que você está dando, que precisava ser entregue e aquilo o colocava perto do reino, mas não o colocava dentro do reino. Não adianta estar perto. As 5 virgens que não eram prudentes, as loucas, elas estavam muito perto, chegaram a bater na porta, mas elas não conseguiram entrar. Então, estar perto não adianta nada, eu tenho que estar dentro. Então, as pessoas confundem e não entendem que
desobedecer também inclui não viver o propósito. Não adianta, se Deus tem um chamado na minha vida, eu falo como pastor, Deus me chamou para pastorear, para pregar, para ministrar. Se eu me recusar a fazer isso, eu estou desobedecendo. Então eu deixo de estar debaixo da bênção e sobre mim cairão as maldições, que são os resultados da desobediência. Lê, por exemplo, Deuteronômio 28, e quem está em casa aí, se quiser fazer desse um capítulo que você lê pelo menos 2, 3 vezes ao mês, seria fantástico, porque nós temos em Deuteronômio 28 justamente essa reunião daquilo que por causa da obediência gera bênção e aquilo que por causa da desobediência gera maldição. Então a maldição é justamente o contrário da bênção. Para eu devolver para você, eu cito aqui um exemplo que eu acho que encaixa muito bem nisso daqui. Jonas, ele era um profeta, um homem de Deus. Só que ele resolveu que não estava disposto a cumprir o propósito de Deus para a vida dele. E aí tem muita gente que acha que é simplesmente uma escolha. Eu não quero mais ser um pregador, não quero mais ser um adorador, não quero mais ser uma pessoa que cuida das crianças no ministério infantil, independentemente se Deus me chamou. Não quero trabalhar mais para Jesus. Às vezes não vai ser nem questão de não quero, a pessoa vai falar não tem tempo. Não tenho tempo, não consigo mais. A verdade, vou transcrever a sua frase. O não tenho tempo passei a ter outras prioridades que para mim são mais importantes. Então as pessoas começam a deixar uma chamada, um comprometimento, a desprezar um dom que receberam, porque uma chamada, um dom, um talento, seja em qual categoria que a gente quiser colocar, né? Tem dons, tem talentos, tem chamadas, não são dados para serem enterrados, desprezados, colocados de lado. Quando Jonas falou, eu não quero pregar, parece uma coisa comum para muita gente, né? Naquele lugar eu não quero não. E era um instinto de autopreservação, ele não queria morrer. E não queria que aquelas pessoas continuassem ferindo a nação que ele amava, porque eram grandes colonizadores. Mas a gente não pode desprezar que por trás da ordem tem um Deus que conhece o que vai acontecer, que sabe o que ele precisa e que mesmo que isso gerasse mais sofrimento para Jonas e para o próprio Israel, ele não tinha o direito de, por causa disso, dizer vou fugir, não quero fazer a tua vontade e acreditar que isso não tem consequência. Então ele entra no barco para fugir, mas Deus que vê o que acontece dentro do barco, escondido, dentro de casa, no nosso coração, aonde for, falou, Jonas, eu não te mandei entrar nesse barco aí, meu amigo, eu te mandei pregar em Nínive. Então ele pensando que está tudo bem, mas Deus no meio do mar, quando ele já não tinha mais nem opção de buscar segurança de outra forma, a não ser através de uma rendição completa à vontade de Deus, Deus sacode o barco, tudo acontece, ele é jogado para fora, acaba tendo que ir pregar em Nínive. Por quê? Porque não dá para ser alguém completamente feliz e abençoado distante do plano de Deus. Paula, eu vou falar uma coisa para você que às vezes aterroriza, talvez seja a palavra mais leve que eu posso usar, o meu coração. Aterroriza o meu coração. O fato de estarmos no tempo da graça faz com que as coisas não aconteçam de forma imediata como aconteceram com Jonas. Quão bom seria, preste bem atenção, que parece loucura o que eu vou falar, mas quão bom seria se as pessoas imediatamente ao dizerem não quero fazer a tua vontade, aparecesse um barco sacudindo e elas fossem jogadas ao mar para terem a oportunidade de voltar para a vontade de Deus. Muitas pessoas deixariam de errar, deixariam de estar debaixo de maldição, seriam completamente abençoadas. Essas pessoas teriam a possibilidade de, em um tempo muito curto, retomar a sua caminhada. Só que como isso não acontece de forma tão imediata e as pessoas acham que isso é um grande benefício, na verdade Deus tirou toda a responsabilidade dos ombros dele e falou, responsabilidade agora é sua, no tempo da graça você é responsável por atitudes, você decide, você tem liberdade e você vai prestar contas não imediatamente, mas em um dia específico, quando eu pedir contas, você vai ter que prestar contas. Vamos só fazer com que as pessoas entendam muito bem isso. Adão viveu em um tempo anterior à lei. E nesse tempo que Adão vivia,
A lei não existia e a forma que Deus tratou Adão é mais ou menos como ele trata a gente. Adão pecou, desobedeceu, nada aconteceu. Ele teve tempo de pensar, raciocinar, preparar uma roupinha para ele e para Eva, traçar um plano para se esconder. E quando chegou a hora de Deus, no final do dia, Deus não se antecipou, não veio antes, mesmo sabendo de tudo. Deus, observando tudo, chegou no dia e na hora que ele estava programado para chegar e falou: Adão, e aí a gente conhece a história. Então, o tempo que a gente vive é um tempo depois da lei. Adão vivia anterior à lei. Então, tudo que está dentro do tempo da lei não pode se comparar com o que vivemos. Então, nós estamos fazendo o que desejamos, atribuindo a nós mesmos as liberdades que queremos ter, mas no dia de Deus, na hora de Deus, nós vamos ter que prestar contas de tudo que fazemos. Então, por causa disso, as pessoas continuam se afastando de Deus, errando, renunciando chamadas, renunciando aquilo que Deus quer para elas. E como não acontece nada imediatamente, elas se gabam disso, elas dizem, tá vendo? Nada aconteceu. E o pior não é isso, o pior é que as pessoas acham que estão no caminho. Acham. Porque se as pessoas tiverem tempo para descobrirem que não estão no caminho e estão indo para a perdição, para o resultado final, essas pessoas com certeza pensariam em voltar. Mas como a repreensão imediata não acontece e como elas ainda continuam sendo usadas, elas continuam recebendo as bênçãos e os favores de Deus, que na verdade, o sol, como a Bíblia diz, nasce para justos e para os injustos. Então, como elas estão sendo abençoadas e nada acontece, uma catástrofe não acontece, elas acreditam que elas estão sendo aprovadas. E eu temo que vão ter pecados que vão tirar as pessoas do céu, que não vai ser do tipo, não adulterarás, não roubarás. É o principal, é quando Deus não está em primeiro lugar. Eu acho que hoje o tema todo roda quando Deus ele não é o primeiro. Porque quando você começa a se apaixonar pela sua própria vida, por outras coisas, você vai tirando Deus de um lugar que ele só vai estar se ele estiver lá, que é no altar do nosso coração. Então, quando Jonas ele toma essa decisão de não ir a Nínive, ele estava se apoiando no seu próprio conceito. Então, ele não estava priorizando assim que Deus ele tem a ordem e ele tem toda a performance já está marcada por Deus. O resultado, a garantia do resultado está com Deus. Ele achou que Deus estava ficando maluco, porque ia pregar para um povo que não merecia o perdão. Então, ele achou que Deus não estava medindo as consequências, mas Deus, quando ele te dá uma ordem, ou ele te dá uma função, ou ele te dá um chamado, ele está também cobrindo os resultados daquilo ali. Responsabiliza. Ele está se respaldando por todo o processo, entendeu? Então, hoje a gente está falando sobre isso, que é para despertar as pessoas, assim como eu vou contar um pouquinho sobre a minha situação, despertar as pessoas para que às vezes a gente está dentro da igreja, a gente está caminhando bem, mas quando as coisas começam a te deixar tão apaixonados ao ponto de que você passa a ser o primeiro, se apaixona por você mesmo, né? Como as suas vontades, os seus sonhos, os seus projetos, e você se respalda que Deus te quer bem, Deus quer o melhor Deus quer que você viva o melhor dessa terra. Essas frases prontas, né? Deus quer que eu seja feliz. E você acha que está tudo bem, mas até você ter um encontro com Deus de alguma forma, como Jacó, como alguém que precisou ser marcado por ele para entender que você vem em segundo plano. A postura das pessoas dentro das mesmas situações revela muito disso, sabe? Jonas podia ter perguntado, Senhor, mas esse povo aí está fazendo maldades com Israel, estou preocupado, devo ir mesmo. Porque Ananias, por exemplo, quando o Senhor falou, e eu estou até com o texto aqui, falou, Ananias, vá até a rua chamada Direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. O que Ananias fala com Deus? Ele fala no versículo 13, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Chegou aqui com autorização para prender os que invocam o teu nome, mas o Senhor disse, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Então Ananias questionou a Deus e falou, é isso mesmo? Esse homem está perseguindo, o Senhor sabe, claro que sabe, mas ir lá pode me colocar em perigo. Mas Deus falou assim, pode ir, cara,
porque eu escolhi ele para ser um instrumento. Vá lá e fale com ele, ore por ele. Então, existem dois tipos de atitude quando os problemas batem, quando as dificuldades vêm, quando a vida muda, quando a gente começa a ter uma percepção diferente, quando somos apertados, como foi Agar, e foi apertada por Sara e resolveu fugir. Existem pessoas que fogem, existem pessoas que dizem, tá trabalhoso demais para mim fazer a vontade de Deus, não quero, vou fugir, eu tenho que pensar em mim também, quero pensar um pouquinho, eu tenho as minhas preocupações, Deus conhece as minhas necessidades, sabe que para mim é difícil fazer isso, Deus vai me entender, eu vou pegar o navio para lá, porque aí Deus não me manda voltar, ele escolhe outro para pregar lá, porque eu vou estar longe, Deus quer que pregue agora, mas Deus tem baleia, Deus tem peixe grande, se tem baleia não para dizer que foi uma baleia, estou falando que Deus tem os meios dele, né? O peixe que foi, sei lá, embora já tenha relatos de baleias que engoliram pessoas, esses dias teve até uma, não é? E Deus fez da maneira que ele quis, a Bíblia não relata, diz um grande peixe, mas Deus tem os caminhos para nos levar à vontade dele. Enquanto Jonas fugia de medo porque se recusou a fazer o que Deus queria por causa da dificuldade, então ele disse, enquanto foi fácil, tá bom para mim, mas agora que tá difícil, agora não dá mais. Tem gente que é assim, já percebeu? Você é ministra de louvor. Tem gente que às vezes fala assim, olha, você é líder, não só ministra, mas líder do Ministério Não a Nós, do Ministério de Louvor da nossa igreja. Quantas vezes você vê pessoas dizendo, quero cantar, mas quando você apresenta as necessidades de compromisso, a pessoa, não, agora não dá para mim não. E às vezes você fala, por exemplo, o ensaio é uma vez por semana. Dá para mim. Se você falar, agora tem uma reunião também além do ensaio, estou saindo do Ministério de Louvor porque é muita coisa para mim. As pessoas esquecem que uma chamada inclui a necessidade de um sacrifício, às vezes, maior do que aquele que estamos fazendo até aquele momento. Para cada tempo, uma necessidade, para cada momento exige de nós um sacrifício diferente. As pessoas têm que atentar para isso, Paola, porque se elas não entenderem que eu não sou tão importante quanto Deus e que as minhas necessidades serão pessoais supridas por Ele. Exatamente. Eu não posso correr atrás da minha autoprovisão, não posso correr atrás do meu autossuprimento. Não é a força do meu braço que conquista o salário, é porque Ele me deu saúde para trabalhar. Então, assim, eu não posso correr atrás da provisão. Entender que é dele, tudo é dele para ele, por ele, para ele são todas as coisas, não? E contextualizando assim tudo que a gente está conversando, toda vez que Deus ele nos para ou nos reposiciona, nos realinha, sim, como foi com Jonas, ele usou o instrumento chamado peixe grande. Perfeito. É uma linguagem de amor, né? Deus falando assim, não posso te perder, você é mais importante do que as conquistas, do que ouro e prata. Na verdade, a Bíblia fala que uma alma tem muito valor para o Senhor. Perfeito. E tudo isso, esse tema aí, você que está em casa vai ouvir, girou em torno de uma situação que aconteceu comigo na semana passada, hoje faz exatamente uma semana. Eu ganhei uns 6 pontinhos na perna por causa de uma oração que eu fiz. Explica isso aí melhor, como é que é? Você ganhou 6 pontos na perna por causa de uma oração? Por causa de uma oração. Eu acho que, às vezes, a correção ela vem mais ágil quando Deus está vendo que a gente quer acertar. Paola, eu vou te interromper aqui. Por que assim acontece algumas coisas comigo tão rápido? Eu acho porque ele sabe que a gente não é burro, a gente sabe quando a gente não a gente está começando a desalinhar. Mas quando a gente fala assim, tá tudo certo. Mas quando você se incomoda, o Espírito Santo ainda está lá e te incomoda, fala assim, não tem alguma coisa, eu sozinha não consigo, Jesus, me ajuda. E ele dá uma ajudinha. Vou citar um versículo para você aqui, porque eu precisei abrir esse parênteses quando você falou isso aí. Essa frase foi fantástica, então eu vou citar um versículo para você. A Bíblia diz assim, corrija o sábio e ele te amará. Instrua o tolo. Olha só, corrigir é dizer, você está errado. E ele te ama. Agora, o tolo, você quer dar uma instrução e você angustiará a sua própria alma. Então, quando Deus olha e fala assim, sábio, eu posso corrigir imediatamente? Ok. Então, Deus corrige rapidamente. É o amor, é o Espírito Santo, é a presença de Deus, é a graça divina. Agora, quando Deus olha e fala, tolos que não querem me ouvir, Deus faz igual com o Faraó.
não deixa ele nem se arrepender. Verdade. Parece loucura, não é? Verdade. Mas não é porque Deus tornou o faraó endurecido, é porque ele já era endurecido. Então Deus falou, eu vou te mostrar que você não pode ser assim. Então tem pessoas que precisam de muito para decidirem se render a Deus. Tem pessoas que se rendem imediatamente. É a diferença, por exemplo, Davi. Davi era santo, Paola? Não. Pecou muito? Pecou? Pecou. Teve reis em Israel que não pecaram tanto como Davi pecou. Pecados extravagantes aos nossos olhos. Não foi o que Davi fez? Mas Deus chamava ele de homem segundo o coração, por quê? Justamente pelo que você falou. Porque Deus falava assim, Davi, você pecou, Davi, pequei mesmo. Então, ele estava disposto a mudar, ele estava disposto a essa transformação imediata. Deus encontrava liberdade para corrigi-lo, e é isso que acontece quando a gente ora com a sinceridade e o desejo, pedindo o que você vai contar aí, não sei nem qual foi sua oração, mas quando a gente fala com Deus com disposição para realmente fazer a vontade de Deus, Deus tem meios que às vezes parecem loucura, para nos falar aquilo que Ele quer, nos ensinar e nos conduzir ao que Ele quer. Só que mesmo por esses meios difíceis, o resultado é sempre vitorioso. Já parou para pensar que a fornalha foi mais gostosa do que para Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, a experiência, do que para quem foi levar eles. Quem pensou que ia ficar do lado de fora, morreu. E quem pensou que ia morrer, viveu. Então, as experiências de Daniel na cova são melhores do que a do rei no palácio, que Daniel dorme e o rei não dorme. Então, às vezes, experiências difíceis são muito melhores porque está dentro da vontade de Deus do que aquelas que parecem fáceis fora da vontade de Deus, mas pedindo perdão por esse parênteses, continue, por favor. Os famosos processos, né? A Bíblia fala que tem o homem de dura cerviz que ele não consegue ser consertado, ele tem que ser quebrado. Ui. Então, se você não se permitir ser maleável, sim, ser quebrado é algo assim, eu não sei nem se tem conserto. Por essa passagem, eu acredito que essa pessoa não tem conserto. A Bíblia fala, por exemplo, que quando o vaso quebra na mão do oleiro, está em moldagem e formação, ele refaz de novo. Mas o capítulo 19 de Jeremias, muita gente só leu o 18, diz que o Senhor falou assim, Jeremias, compre um vaso já pronto, depois de seco, depois de pronto. Agora quebre diante dos líderes de Israel e fale para eles, assim como esse vaso, que já estava pronto e seco, se quebrou e não tem mais não tem conserto, restauração. Não dá para restaurar. Eu acredito que esse texto que eu citei, que com certeza que eu lembrei aqui agora, você sabe muito melhor sobre o contexto dele. Eu acredito, pelo que eu me lembro, que não existe para essa pessoa arrependimento, porque ela é uma pessoa de dura cerviz, ela é uma pessoa não maleável. Sim. Entendeu? Então, assim, quando Deus ele ainda nos tem na roda, todo toque que ele nos dá, às vezes o toque pode nos apertar, pode doer um pouquinho. Desmontar até. É um toque de amor. E eu tô para falar sobre o que eu vivi há uma semana. Você ganhou Ganhei 6 pontinhos e tô aqui com a perna com 6 pontinhos ainda para tirar os pontos. E eu viajei com meu marido. Fui ficar 2 dias em Búzios, né? Todo mundo que eu conto dá risada, que você saiu daqui para se acidentar em Búzios, é assim mesmo. E eu consegui até deixar meu filho com a minha mãe. Eu saí para lua de mel, só eu e meu marido, que beleza. E foi só o primeiro dia, porque o segundo dia, assim, aí no segundo dia, eu fui orar antes de sair. E minha oração foi assim, Senhor, ouve só essa oração, por favor. Senhor, eu tô tão apaixonada pela vida, eu tô gostando tanto da vida que o Senhor tá me dando. Cara, tu tá sendo muito bom comigo. Gente, não é que eu não tinha problema, eu tenho alguns problemas aqui, até que eu não consigo enxergar uma solução para a vida, mas eu tô vivendo um momento de gratidão por tudo. Eu olho para a comida, tenho gratidão, eu olho para o sol, eu tenho gratidão, eu assim, literalmente, apaixonada, assim, pela vida. Ah, tem algum problema nisso? Não tem problema nisso, desde que o final da oração eu vou falar com vocês. Eu tô tão apaixonada da vida, que se o senhor falar, olha só que, gente, que vergonha, meu Deus.
Falei, Senhor, se o Senhor demorar mais uns 5 anos para voltar, eu não vou nem achar ruim, porque tá tão bom. Eu tô me sentindo tão saudável. Ai, saúde maravilhosa. Eu tô gostando de comer bem, de preparar minha comida, gostando de ficar em casa, de fazer bolinho. Eu tô gostando. Minha família tá tão abençoada, já passei tanta situação ruim na minha família, minha família tá tão boa. Hoje eu tenho uns probleminhas, umas situaçõezinhas para resolver, mas olhando o contexto, eu tô tão bem, tô tão assim, eu olho pro espelho, eu chego para comprar roupa, é só roupa P, eu acho roupa em qualquer lugar. Apaixonada pelo corpo. Eu tô apaixonada por tudo, apaixonada pela academia, atividade física, então alucinada, só Jesus. Aí entrou a fase, Senhor Jesus, e as minhas orações têm sido tão curtas, porque eu não tenho mais tempo. Porque eu tenho muita responsabilidade, porque eu tenho que viver. Bora viver. Bora viver. Bora viver, vambora aliviar a mente, vambora ser feliz. Jesus está voltando, eu tenho que fazer tudo o que eu tenho para fazer. E eu falei, Senhor, minhas orações são tão curtas que eu falo, e eu não consigo ter esse tempo de quietude para ouvir o Senhor falar. Porque eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para ficar aqui no quarto, orar, ler a palavra e ainda ter um momento de quietude que o Senhor fale comigo. Tenho muita dificuldade com isso. E aí eu falei assim, Senhor, me liberta. Eu estou vendo que não estou caminhando bem. Eu preciso melhorar. Mas eu sozinha não estou conseguindo porque eu estou extremamente empolgada com tudo que eu estou vivendo. E eu não quero ter que parar. Então, me ajuda, por favor. E a oração não demorou umas 6 horas para ele me responder. De uma forma bem dolorosa. Eu estava andando na rua de Jeribá para comprar uma quentinha para Osmar. E Osmar, sem entender nada, né, do que eu tinha, da minha oração, nada, ele, assim, porque quando Deus ele marca algumas coisas, tem que acontecer. Eu acabei indo pelo caminho mais longo. Ele falou assim, por que você passou por aqui? Você tinha que vir por aqui, eu estava mais perto aqui. Eu falei, Osmar, eu tinha que passar por aqui, você não está entendendo. E ele falou assim, eu vou comprar para você, vou lá comprar quentinha. Eu falei, não, eu gosto de andar. Pode deixar que eu vou. Então ele saiu me questionando, mas por que você não deixou eu ir? Por que você passou por esse caminho? Eu falei, porque tem que passar. E eu estava passando por uma calçada bem estreita e tinha uma tampa de esgoto, gente. Uma tampa de esgoto. Eu não sou maluca de pisar em tampa de esgoto, nem de bueiro. Mas só que a rua era muito estreitinha, meu pé pisou na ponta. Quando eu pisei na ponta, ela estava solta, ela girou. Quando ela girou, meu pé entrou, minha perna entrou dentro do bueiro, dentro da caixa de esgoto, caí um joelho no chão e abriu. Rasgou a minha perna, acho que uns 15 centímetros, e na hora dava para ver o osso. Na hora eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu desmaiava. E eu liguei para Osmar, falei, vem correndo me socorrer porque eu caí feio. E aí, muito sangue, logo o sangue coalhou, a gente não via a profundidade do que tinha acontecido. Resumo da história, fui para o hospital, tive uma experiência péssima da minha vida, porque eu senti muita dor. Assim, o médico não teve muita empatia comigo, então assim, eu sofri demais para tomar os pontos e para limpar com a esponja, tudo aquilo ali. E eu não podia ter ninguém na sala, ele mandou Osmar sair porque tinha muita gente, entendeu? Então foi um momento de bastante dor. E quando eu estava na cadeira de roda ali, Deus falou claramente comigo, você recebeu a resposta da oração que você falou. Você queria tempo, e agora eu estou te dando tempo. Agora você não tem como sair correndo para malhar, não tem como você sair correndo para viver a sua vida, agora você precisa parar. E nisso aí, tomei 6 pontinhos, 10 dias em casa, de perna para cima, lógico que agora eu tô podendo andar, tô conseguindo andar, mas ainda tô com os pontos. E ali eu entendi que era uma linguagem de amor de Deus comigo, dizendo que Ele queria mais de mim, entendeu? Mais do que eu estava dando. E que Ele precisava ser a minha prioridade, porque isso aqui vai passar. Com certeza. Quando Salomão fala que tudo é vaidade, pastor, é porque vai passar. Sim. A carne vai passar. Por mais que ela seja, a parte hormonal nossa seja extremamente agitada e gere em nós
prazer e alegria, que a gente não quer parar de sentir esses sentimentos maravilhosos que a gente tem no Claro nosso que não corpo. Você olha para Jesus e vê que Jesus, ele abdicou do prazer em todos os níveis, pastor. Sim. De descanso, de conforto, de dinheiro, de amizade, de honra. Ele se abdicou de todas as fontes de prazer. A gente acha que a gente não precisa fazer, porque afinal de contas, nós somos melhores do que Jesus, não é? É assim que a gente pensa às vezes, que a gente tem mais direitos do que o próprio Filho de Deus, mesmo que nós sejamos os pecadores e ele seja o absolvidor dos nossos pecados. A gente acha que a gente tem mais direito do que ele. Nós somos incrivelmente, eu vou dizer ingratos, porque não tem outra palavra. Humanos. A gente é ingrato, mas porque a gente você está certo, a gente é humano, a gente é falho, mas Jesus era humano também. Exatamente, mas isso não nos autoriza a sermos errados, e nesse caso sermos ingratos, sem que isso seja ainda considerado como uma falha que poderia ser resolvida. Eu acho que a gente é muito arrogante. É muito. A gente é dono de nós mesmos. Você quer ver como é que a gente é como humanos? A gente está falando isso daqui. Você pode ter certeza, tem gente que está assistindo a gente agora que está doido para desligar. Outros que, de repente, já até saíram. Ou que não podem parar, porque tem que fazer comida, tem que fazer coisa. Enquanto a gente não entender que, assim, que o reino precisa vir em primeiro lugar... Tem gente que não suporta ouvir essas coisas porque acha que a gente está sendo fanático. Eu estou falando de mim, Exato. Da certeza de uma experiência que eu passei. Exato, e eu não queria que você precisasse passar por ela também. Mas é aquilo que a gente falou antes, volta aqui. Tem gente que nunca vai passar por isso. Porque o coração nunca está disposto a entender a necessidade e a realidade do céu. Paola, eu ouvi um pastor contar um testemunho, foi meu pastor no seminário, tá? Eu ouvi ele contando esse testemunho, ele me marcou a minha vida inteira. Ele falou o seguinte: Deus tinha mandado eu fazer algumas coisas. Eu sabia o que Deus queria que eu fizesse e eu não estava fazendo. Mas fui num culto, numa igreja que eu não deveria estar naquela noite. Mas eu estava lá e ele falou, em desobediência a Deus. Questões pessoais da vida dele, ele não revelou o que é que estava acontecendo, mas estava lá. Ele disse que veio uma irmã e ele falou, Deus, na direção dele para profetizar, ele falou, Deus vai me repreender aqui agora. E a irmã chegou e falou assim, homem, eu digo que sou contigo, estou me agradando da tua atitude, agradando de você. Ele parou e falou assim, minha irmã, me perdoa. Mas se Deus te usasse para me envergonhar aqui hoje, eu até aceitaria. Mas você dizer que Deus está se agradando de mim, eu estou aqui em desobediência, irmão. Às vezes a gente... E a pessoa ter consciência, é muito duro, né? Uma coisa é o pecado involuntário. Outra coisa é a minha consciência. Outra coisa é um pecado planejado, premeditado. Eu te pergunto, quantas pessoas ouviriam aquilo e se inflariam e diriam assim, tá vendo só? Tá tudo bem, Deus é comigo, Deus está na minha vida. Ao invés de reconhecer que aquela pessoa não estava sendo usada por Deus e estava falhando e entender que o inimigo estava de alguma forma tentando levá-lo a continuar no pecado, as pessoas batem palmas e dizem, tá vendo aí? Tem um monte de gente dizendo que isso é pecado, quantos pastores estão dizendo que viver essa vida aqui é pecado, e a gente, eu vou nem entrar no pecado, porque a gente não está falando nem de pecado, a gente está falando de embaraços só que podem levar as pessoas a uma situação pecaminosa porque abandonam o propósito de Deus, mas existem muitas pessoas que não entendem que as coisas funcionam desse jeito. Tem muitas pessoas que nunca ouvirão Deus falar com elas que precisam mudar, nunca passarão por esse testemunho que você passou, porque, primeiro, não estão perto de Deus o suficiente. Segundo, não oram assim a Deus, não abrem o coração. Verdade? Nem oram mais. Tem gente que nem ora mais, Paula. Tem servos de Deus que não oram mais. Tem servos de Deus que não leem Bíblia. Tem servos de Deus que nunca leram a palavra de Deus. Tem gente que não faz isso, tem gente que não consegue fazer isso mais, e isso é uma coisa perturbadora. Estava eu ouvindo uma ministração de um pastor que ele disse, citando um outro escritor, falando que
de tudo que um pastor pode fazer e às vezes usa até como desculpas para não fazer o que deve. O pastor pode trabalhar, pode fazer tantas coisas pela necessidade e às vezes pode se envolver com a própria obra de tantas formas que não sobra tempo para buscar a Deus. Então ele fala, olha, irmãos, essa mensagem hoje eu nem preparei porque eu estava fazendo dezenas de visitas, minha semana foi corrida, eu tive que preparar material para isso, para aquilo, para visitar, para ir ali, tudo na obra de Deus. E aí ele diz, mas não tive tempo de fazer aquilo que é o meu chamado principal, que é preparar a mensagem, orar, buscar, pregar, estudar. Deixa eu falar aqui uma coisa, não é para jogar confete, não, mas a gente não pode falar as coisas se a gente mesmo não tem capacidade de testemunhar do que faz, ok? Ainda ontem uma pessoa da igreja, uma jovem chegou para conversar com a minha esposa lá em casa, era 4 horas e tanto, e eu estava terminando desde de manhã, naquele momento, 4 e tanta da tarde, eu estava terminando o meu estudo do dia. Entende? As pessoas às vezes pensam que fazer a obra de Deus é apenas uma coisa de 10 minutos. Às vezes eu fico horas. Meu tempo de oração, meu tempo de estudar a palavra, de ler, de estudar, de destrinchar aquele texto, de escrever o que eu preciso sobre ele, de acabar de ler aquele texto e preparar mensagens que eu posso pregar depois sobre ele. Então, as pessoas às vezes levam na brincadeira uma chamada que Deus lhes deu e deu uma responsabilidade, disse, eu quero que você faça o melhor. Pastor, o senhor é exagerado. Não, não sou exagerado, eu faço o mínimo. Deveria fazer muito mais. Você falou uma coisa muito séria. Tem pessoas gastando mais tempo com o serviço do que com relacionamento. Sim. Deus, antes de querer serviço, ele quer relacionamento. Tanto é que ele expõe que vai ter gente que vai trabalhar para ele, vai expulsar demônios, vai curar enfermos e não vai estar com ele. Porque o relacionamento não existe. Só existe uma relação de trabalho, uma relação mercantilista. Eu dou para receber. Entendeu? E eu estava vendo não foi um podcast, mas foi um stories no Instagram, eu achei muito forte, cara, uma pessoa falou que a nossa geração, tem gente que vai se identificar aí porque deve ter visto, é de uma pessoa bem famosa, ela falou assim, as pessoas não querem Deus, a nossa geração não quer Deus, elas querem Deus e algo mais. Elas querem Deus Só Deus não basta? E Deus, olha só o que essa pessoa falou. As pessoas querem Deus e querem que Deus cure, mas desde que seja com as suas mãos. Uhum. Deus quer Deus e quer que esse podcast, por exemplo, chegue a muitas pessoas, mas desde que eu esteja fazendo. As pessoas querem que as pessoas sejam salvas, mas desde que eu seja honrado, eu que esteja com o microfone na mão, esteja fazendo o convite. As pessoas não se satisfazem em Deus, as pessoas querem Deus e um pouco mais. Tem gente que talvez nunca pegue um link de um culto e mande para ninguém. Mas se naquele dia ela teve uma oportunidade de contar um testemunho, de pregar ou de cantar alguma coisa, ela pega aquele link antecipadamente no começo do culto, ela dá um jeito de pegar, mandar para todos os contatos, olha, eu vou estar cantando hoje, vou estar pregando hoje, vou estar fazendo isso hoje. Quando acaba, ela pega e envia, é o que você falou, não é porque o interesse dela é espalhar Deus e nem a palavra de Deus, é que espalhe-se aquilo que ela está fazendo com o intuito até de dizer que está fazendo por causa de Deus, mas na verdade é por que causa a pessoa seja recompensada, é a recompensa do serviço. Sim. E nunca será pelo serviço. O serviço é uma consequência do relacionamento. Eu sirvo porque eu tenho relacionamento. Sim. Eu não sirvo para ter a recompensa, eu já ganhei a recompensa. Né? É o pecado de Onã. A Bíblia diz que ele se deitava com Tamar, mas lançava semente na terra, e o pecado era o ato em si? Não, o pecado era por que ele fazia isso. Porque ele não queria gerar descendência para o seu irmão. Então ele dizia, eu ter um filho que nem vai levar o meu nome, vai ser para o meu irmão que já morreu? Quero não. Tem muita gente que é assim, Paola. Elas só querem que algo seja feito se o nome delas aparece. Se o nome delas não aparece, então elas não querem que alguma coisa seja feita. Isso é digno de pena. Mas a nossa geração é essa. A geração é essa. A geração da autopromoção, da imagem, do status. E, na verdade, Jesus está buscando a essência
né? Então, é o que vai fazer a diferença no dia do arrebatamento. E eu não digo nem só do arrebatamento, da nossa morte, que pode ser a qualquer momento, né? E eu estou aqui para dizer que para você que ainda há tempo de você consertar os seus caminhos e reavaliar a sua caminhada. Quem é que está no altar do seu coração? Às vezes você timidamente e sem perceber ocupou esse lugar, que é o lugar de Deus, as suas vontades, os seus sonhos. A Bíblia fala, né, sobre aquele desafio tremendo que Deus fez a Abraão de pegar o sonho dele e colocar à prova. Abraão, eu queria saber se você me ama mesmo, entrega o seu sonho. E a atitude de Abraão é uma atitude assim que é desafiadora. Não sei se a gente teria essa coragem de levar o nosso sonho para o altar Hoje a gente do teria, sacrifício. A gente já sabe que Deus não aceitaria, né? Mas hoje o sacrifício não seria um filho, Sim, seria o seu sonho. Contextualizando, os discípulos que voltam com o barco cheio de peixe, e quando chega na praia, Jesus fala, deixa tudo aí e me segue. Os sonhos todos ali, a possibilidade de riqueza, uma venda maravilhosa, um novo barco, um novo empreendimento, talvez uma casa melhor, uma vida melhor. Jesus, deixa tudo aí e me segue. Eu queria aproveitar, né, que eu estou falando aqui com o pastor, até assim, eu tenho os meus conceitos, mas eu queria que viesse da sua boca, assim, as pessoas fazerem a hierarquia certa. Na minha cabeça, Deus em primeiro lugar, depois a nossa casa, porque tem muita gente negligenciando a família, fazendo obras poderosas, mas a família precisa também de uma atenção. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa. Deus, a minha casa e a igreja, como um propósito de servir. Eu queria, assim, sobre essa hierarquia, que as pessoas às vezes estão colocando elas... Deus, igreja, claro. E estão invertendo tudo, e as famílias estão acusando essas pessoas. Pô, você é crente igual fulano? Você vê, Paola, que você citou aí prioridades e nunca você colocou eu. Você colocou Deus, família e a obra. Não teve espaço para mim. Nas prioridades que você citou, que são as corretas e perfeitas. Mas na verdade eu estou me corrigindo, porque eu estava bem vivinha. Eu acho que você também vai dar uma avaliada aí, você que está me vendo aí, olha dentro dos meus olhos e fala a verdade para mim. Essa é a realidade, minha filha, porque, veja bem, a gente fala coisas e parece que elas são lindas na teoria porque nós não entendemos a realidade da necessidade de vivê-las na prática. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ai, que delícia, já estou crucificado com Cristo, morto. Teoricamente, isso é lindo de falar, de cantar. Aí tem algumas pessoas criticando, não a letra de algumas músicas, mas o fato de alguns crentes cantarem uma mentira. Mentira, não o que está cantando, mas a realidade do que vivem. Por exemplo, porque são louvores muito fortes, pesados, que as pessoas não deveriam cantar se não fosse verdade. Perdendo tudo e com alegria. Ah, sim, é ele, por ele, que eu estou gastando a minha vida. Tá mesmo? A pessoa chega no domingo à noite na igreja, de 15 em 15 dias, abre o bocão e canta. É ele, por ele, que eu... Tá fazendo o quê? O que tá fazendo pela vida? O que tá usando a vida para servir a Deus? Tá gastando em quê? Deus tá olhando e falando, ô, hipocrisia. Entende? Então a pessoa se condena ao fazer esse tipo de coisa. Significa que se ela não cantar, os problemas dela com Deus serão menores? Não, continuarão existindo. O que ela tem que fazer é resolver os problemas para poder cantar de verdade. É isso que ela tem que fazer. A Bíblia diz, o servo que não soube a vontade do seu Senhor e por isso não a fez, será castigado com muitos açoites. Mas o que soube e não fez, será castigado com muito mais açoites. As pessoas confundem isso acreditando que, então, eu não preciso saber, que é melhor não saber. Se você considerar que ser açoitado ainda é bom, porque a Bíblia não diz que não tem açoite. Ela diz que tem muitos açoites, mas o que sabe e não faz, tem mais açoites ainda. Agora, como o meu objetivo não é receber açoites, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, e o céu, a Bíblia fala que tem alegria e não tristeza. No céu é um lugar de felicidade e não de dor, então eu não quero açoite nenhum. Então, se eu não quero açoite, independentemente de saber ou não saber, o açoite virá para quem não obedece, então eu preciso fazer o quê? Olhar para mim mesmo,
executar na minha vida a vontade de Deus e colocá-la dentro do plano de Deus para que eu não receba açoite nenhum e possa cantar isso com verdade. Então, isso que você falou é muito real, porque sempre deveria ser assim. Deus em primeiro lugar. Não tem como fugir disso. Então, Deus em primeiro lugar. E quando eu digo Deus em primeiro lugar, eu estou falando meu relacionamento com Deus, a minha busca a Deus, minha comunhão com Deus. As escolhas dele acima das minhas. As escolhas dele acima das minhas. Entender como José que eu não posso me preocupar em onde estou, mas em quem está me vendo. Então, estou no Egito, não estou sendo visto por Potifar, mas como cometeria tamanho pecado contra o meu Deus? Então, eu não sou servo de Deus só na igreja, eu não sou servo de Deus só na frente da minha família, da minha esposa, ou do seu marido, ou das pessoas que te conhecem. Eu sou servo de Deus em qualquer situação, mesmo quando tem eu e uma pessoa só a mais, e que essa pessoa está me convidando para pecar, e se eu falar que pecamos, eu condeno a mim e a ela, nós dois seremos condenados, então é como se um fosse cúmplice do outro, e a destruição seria mútua. Então isso às vezes dá uma certa tranquilidade mental de pecar, porque nós dois estamos pecando, e se nós dois estamos pecando, se você falar, te arrebenta como me arrebenta, então vamos pecar juntos? Mas as pessoas que entendem que Deus em primeiro lugar, elas dizem, como eu cometeria tamanho pecado contra o meu Senhor? Você quer ver uma coisa? Anteontem eu estava no supermercado e eu comprei aqueles pacotinhos de uva, né? Fruta é uma maravilha, né? Eu comprei aqueles pacotinhos de uva e eu estou olhando a menina passando no caixa e eu olhei, já tinham passado 4 pacotes de uva. E eu olhei, tinha um pacote só passado ali. E eu olhei de novo para ver se ela não tinha colocado 4 vezes, né? E olhei uma vez só. Aí eu cheguei e perguntei, eu falei, confira se eu estou equivocado. Quer dizer que a pessoa errou é uma coisa... As pessoas não gostam muito de ouvir isso, né? Eu falei assim, confira se eu não estou equivocado, mas eu acredito que você só passou um pacotinho de uva. E tem 4 ali. Aí ela olhou, é verdade, eu pensei que tinha batido 4, mas bati um só. Eu falei, inclusive, tem um ali que é diferente, então o valor também é diferente. Embora a embalagem pareça igual, mas é uma uva diferente. Aí ela, tem uma aqui que é de um pacote diferente. Aí ela foi e passou corretamente. Se eu não falo nada, ela não ia ver. Eu poderia ir para casa e, economizei 30 contos. 3 pacotinhos de uva, maravilha. Mas aí as pessoas não entendem por que eu chupei aquela uva e ela me fez mal. Por que eu tive uma condenação em mim porque eu estou participando de algo que foi fruto de um roubo consciente. Quando é inconsciente, se eu chegar em casa e ver, eu volto e aviso. Querida, outra vez que eu tive aqui, esses dias eu fui no supermercado e cheguei lá e a menina tinha cobrado uma coisa errada e a gente só viu quando chegou em casa. Eu falei, minha filha, eu estava vindo aqui já algumas vezes para te encontrar, porque provavelmente faltou no seu caixa. Mas eu tive aqui alguns dias atrás e quando eu cheguei a casa, eu vi que você passou isso aqui errado. Então faltou você passar isso aqui. Eu comprei um aqui, você pode passar 4 porque você passou errado da outra vez. Ela olhou para mim... Como quem diz assim... Da onde você veio? Da onde veio esse sujeito? Aí sabe o que acontece? No outro dia eu vou no mesmo supermercado e estou passando no caixa e um rapaz olhou e falou assim para mim, lembra de mim não, né, pastor Anderson? Eu olhei e falei assim, querido, me perdoe, mas não estou lembrado. Aí eu sou fulano de tal, que é parente de fulano de tal, daquela igreja que o senhor foi pregar. Eu falei, meu querido, desculpe, mas é impossível lembrar de todo mundo. Como você está aí? Muito bem. E aí eu falei, Jesus, já pensou? Se eu faço uma coisa errada e aquela mulher me marcou, talvez ela me marcou, eu não sei, e eu não falo nada, aquele ia falar, aquele é pastor safado, sem vergonha, entendeu? Então, eu tenho que entender que aonde eu passo, eu tenho que representar Deus. Então, como eu cometeria tamanho pecado contra ele? Então, Deus em primeiro lugar, depois a família, porque a Bíblia diz que quem cuida dos outros e abandona a própria família é pior do que um incrédulo. Ainda hoje eu estava estudando a palavra e... Você sabe que eu estou escrevendo um comentário bíblico e eu estou em 1 Samuel e eu estava lendo quando a Bíblia diz que os filhos de Samuel não seguiram a mesma linha de caráter de Samuel e isso levou o povo
embora um erro não possa justificar o outro, mas foi um catalisador para que o povo pedisse um rei. E eu estava escrevendo justamente sobre isso, que seria leviano dizer que Samuel falhou com seus filhos. Mas, ao mesmo tempo que eu não posso afirmar isso, a Bíblia não diz, mas é claro que existe hoje uma grande quantidade até de líderes como Eli, que não conseguiu fazer com que os seus filhos entendessem a vontade de Deus. Sabia, às vezes, o que fazia de errado, mas mantinha os seus filhos numa posição sacerdotal que eles não poderiam ter. Então, à medida que a gente, mesmo trabalhando para Deus, esquece que a família precisa ser levada a sério, em consideração, a Bíblia diz, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que o casado está dividido. Então, ele tem que entender que Deus já entende que casar significa que ele vai ter que ter tempo e cuidado com a sua família. Então, ele não pode ter a obra de Deus com uma prioridade acima da sua família. Então, se Deus está acima de tudo, o meu comportamento em casa, no trabalho, aonde for, é um comportamento que exalta e glorifica a Deus, que traz a Deus honra e alegria. A minha família eu cuido como uma prioridade secundária depois de Deus. E aí eu faço a obra do Senhor também. Paola, eu vou arriscar dizer que da forma como a gente vive hoje, porque os tempos mudam, as coisas mudam. Hoje a gente tem menos trabalhos presenciais nas igrejas, muitas coisas foram substituídas pelas possibilidades dos recursos online, entendeu? A gente mesmo sabe disso, tivemos uma reunião online de casais na segunda-feira. Por que nós podemos fazer isso? Porque a tecnologia nos permite. Então, nós temos trabalhos online que faz com que as pessoas tenham menor necessidade de se deslocarem para o templo todos os dias e toda hora. Então, eu ouso dizer que se a pessoa quiser trabalhar para Deus, é quase impossível que esse serviço, a não ser para líderes, para pastores, para pessoas que têm uma necessidade maior de envolvimento, seja capaz de dizer que, eu faço tanto a obra de Deus. Repito, salvo algumas pessoas em específico, que isso está me atrapalhando na família. Por que digo isso? Porque existem pessoas que usam isso como desculpa para dizer não posso fazer nada para Deus porque eu tenho a minha família. E não é isso. A gente tem condição de priorizar a família, mas também de servir a Deus. Nós não precisamos deixar um por causa do outro. É por isso que é uma escala de prioridades. Não é uma escala que indica as únicas coisas que eu posso fazer. Não é exclusividade, né? Não é, é prioridade, exatamente. Porque tem pessoas que tratam a família como exclusivo. Acabou. Tu é minha família, acabou. E Deus é o que sobrar. Tem gente que culpa os filhos pelo seu fracasso em conseguir encontrar tempo para servir a Deus. Tem gente que usa os filhos assim, meu filho que eu tive, agora eu não posso mais porque eu tenho que dar tempo para o meu filho. Gente, olha que pecado. Olha aí, quando pega a bênção e transforma em maldição. Transforma em maldição. Porque atrapalha o propósito. Exato, você olha e fala assim, agora que eu tenho filho eu não posso fazer mais nada. Deus da minha vida, que incapacidade de perceber que tudo que você tem é porque Deus te deu. Que incapacidade de entender que o Deus que deu é o Deus que tira. Que incapacidade de compreender que só existe filho, só existe família, só existe vida, só existe casa, só existe vitória, porque Deus está te dando. Que dificuldade! Eu acho, pastor, que a gente está vivendo os últimos dias e Deus está gritando sobre esse altar que está sendo perdido. Exatamente. Esse tema que a gente está abordando aqui é a perda do altar de Deus na nossa vida. Filha, com certeza. Deus já deixou de ser prioridade para muita gente e tem gente que nem percebeu isso ainda. Exato. Eu estou lendo Jeremias e eu achei muito... Inclusive, né, que você estava falando sobre Jeremias, é muito interessante um texto que eu queria ler aqui. Eu até tirei a foto na hora do versículo. Procura a foto. Enquanto você procura a foto, eu já vou fazendo algumas perguntas que eu queria fazer a você, para depois do seu texto você responder, tá? Eu vou precisar que você fale comigo sobre essa relação entre cuidar do corpo, academia e a forma como as pessoas estão... Se eu quer expor os meus pecados, é isso mesmo aqui? Não, eu quero só que você fale sobre o que você falou, porque existem pessoas que confundem a necessidade de cuidar do corpo com uma idolatria ao corpo. Estão cometendo excessos, fazendo o que você falou aí, estou amando a vida, estou me amando, estou apaixonado por mim e tenho que dar mais tempo para mim, para isso. E na verdade,
A mídia, né, ela fala isso pra gente, que nós somos os primeiros. E também a mentalidade feminista que está sendo amplamente ventilada nas redes sociais te induz a isso, que você precisa se amar, se cuidar. Nós não estamos dizendo que isso é mentira. Exatamente. Você tem que se amar, se cuidar, fazer por você, porque se você não fizer, quem vai fazer? Então você tem que fazer por você, mas quando isso pesa um desequilíbrio na nossa vida, entendeu? Você pode ser saudável, você pode ser bonito, você pode ter as suas vaidades, mas desde que isso não ocupe o seu coração. Sim. Desde que isso não te deixe embebecido. Claro. Eu acho que essa é a palavra. É uma geração idólatra. A idolatria. Sim, sabe o que Quando é você não deixa de gostar, você adora. As pessoas confundem idolatria com imagens, então é bom falar isso aqui. A palavra idolatria é eidolatreia, no original. A junção dessas duas palavras significa serviço prestado a alguém ou a alguma coisa. Toda vez que alguma coisa ocupa um lugar em que eu sirvo a ela mais do que sirvo a Deus, isso se torna uma idolatria. Então tem pessoas que servem mais ao seu corpo do que a Deus. Tem pessoas que servem mais a um exercício físico do que a Deus. Tem pessoas que servem mais ao seu prazer do que a Deus. Então toda vez que algo toma um lugar que pertence a Deus, é um serviço prestado a alguém ou alguma coisa, isso se torna uma idolatria, um trabalho idólatra, Paola. Tem gente que está idolatrando, tem gente que aceita perder um momento de adoração a Deus, que às vezes é o único da semana, por causa de um prazer dela. Tem pessoas que dizem, eu não vou poder fazer o quê? Não vou poder servir a Deus. Não vou poder participar do Ministério de Louvor, da cantata de Natal, Paola. Por quê? Não, porque os dias do ensaio é o dia que eu tenho que agora ir para a academia, porque ano passado eu não estava treinando, eu não estava cuidando da minha saúde, mas eu tive uma mudança e agora eu comecei a cuidar da saúde. Então eu trabalho o dia inteiro e eu não posso deixar de estar na academia um dia por semana para ver o ensaio da cantata, porque todo dia eu tenho que estar lá. Opa, para aí. Então eu já não consigo mais servir a Deus porque melhorei a minha vida e eu estou tão idólatra com isso que eu não tenho mais espaço. Eu posso falar uma coisa? Eu estava conversando com uma pessoa ontem sobre isso. Essa pessoa concordou comigo. Às vezes você está até me assistindo aí. Atividade física, a gente tem que ter muita preocupação, sabe? Porque ela começa como algo indesejado, você passa depois a aceitar, você passa a gostar, e depois ela passa a ser um vício. Fica dependente dela. Então, a gente precisa entender o que é vício. Minha nutricionista, que eu esqueci de falar também, tá, gente? Nutricionista em formação. Meu Deus do céu. Minha filha, prima filha, considero, ministra de louvor, pregadora da palavra, mãe, empresária. Mas eu tenho tempo para Deus. Deixa eu voltar, porque eu falava isso tudo para ele. Que eu não tinha tempo, porque eu era tudo isso aí. Mas é que eu tô falando, Jesus, agora eu tenho tempo sim, tá? Deixa eu com a minha perna no meu lugar, pelo amor de Deus. Tá certo. Então, mas é isso que você falou. Por quê? O que o exercício libera de hormônios prazerosos em nosso cérebro? Vai liberar serotonina, vai liberar endorfina. Você vai estar extremamente empolgado, para não dizer outras palavras que não iriam soar bem aqui. Você vai estar muito empolgado depois de terminar a sua atividade física. Então, tem gente que fica dependente dessa empolgação e desses hormônios e não consegue deixar de fazer. Aí eu pergunto, por que a gente não consegue mais ou usar a mesma expressão, tá? Embora... Se empolgar, se embebedar pela presença. Se embebedar. A Bíblia diz, não vos embebedeis do vinho no qual há dissolução. Você sabia que isso estava na minha oração? Enchei-vos do Espírito. Eu falei, Senhor, eu quero sentir o mesmo prazer que eu sinto nas minhas atividades secundárias na tua presença. Exatamente. E eu não estou dando tempo a você para se manifestar. Claro. Então, como eu vou gerar em mim esse prazer se eu não tenho tempo para isso? Paola, o louco é que as pessoas, elas aceitam 1 ano, 2 anos de um processo físico para o emagrecimento e para moldar o corpo que elas querem, 3, 4 anos, o tempo que for preciso. E elas acreditam que o relacionamento com Deus que elas querem ter tem que acontecer em uma oração apenas.
Elas acreditam que o avanço espiritual, a comunhão, a presença de Deus, a aproximação de Deus, esse relacionamento que você está falando aí, esse prazer de estar na presença de Deus, esse desejo, essa alegria, o sentir falta de Deus, da palavra dele, vai acontecer com 1 hora por semana na igreja, 2 horinhas por semana, em um relacionamento tão superficial, e que isso vai trazer resultado. Aí elas dizem, eu não consigo sentir prazer em Deus como eu sinto lá, então eu preciso daquilo ali. É lógico, aquilo ocupa 80%, 90% do seu tempo, e Deus fica com minutos, com décimos da sua vida, e a gente quer que tenhamos com Deus o mesmo relacionamento prazeroso que temos com o exercício, com a vida, com o prazer, com a comida, com a viagem, com tudo, se a gente dedica extremo tempo a isso e nada para Deus. Nunca vai acontecer. A gente não dá oportunidade para a presença se manifestar, sabia? Não dá. A gente não dá tempo a Deus nem para falar. Aí a gente quer que 2 horas do culto a gente saia transformado. Não vai acontecer transformação dentro da igreja se você não encontrar Deus dentro da sua casa. Filha, nós somos a geração Saul. Samuel tá vindo? Cadê ele? Não chegou. Não? Então eu vou sacrificar. Vou fazer da minha forma. Porque eu não consigo esperar. A gente clama e fala, Deus, muda a minha história, muda a minha vida, enche a minha vida da tua presença hoje. Amanhã a gente acorda e diz, opa, não senti ainda. Vou fazer mais uma vez, só mais uma chance para o Senhor, hein? Como se a gente estivesse no comando, como se Deus dependesse da gente. A gente chega a abusar e diz assim, Deus, eu vou orar mais uma vez hoje, mas se eu não for cheio do Espírito Santo, eu desisto, eu paro. Como se Deus falasse assim, deixa eu encher logo a Paola, o Anderson, porque senão eles não vão ser mais um vaso de boca para cima para eu encher. Como se Deus dependesse da gente. Então a gente quer imprensar Deus e obrigar Deus a nos encher na hora que a gente quer. Quando a Bíblia diz, fica em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Quando vai ser? Não te interessa. Quando Deus quiser, você não pode sair de lá, não pode parar de buscar, não pode parar de orar, até que do alto seja revestido de poder. Então a minha função não é determinar o tempo. Os discípulos perguntaram, quando acontecerão essas coisas? Jesus falou, a vós outros não cabe saber o tempo que Deus reservou para a sua própria atuação. Eu não tenho que saber o tempo de Deus, eu tenho que ficar em Jerusalém. As pessoas não querem mais ficar em Jerusalém, minha filha. As pessoas não querem mais esperar por Deus, elas não querem mais buscar Deus. Hoje a gente tem muitos subterfúgios, a gente tem muitas cisternas que acabam atraindo a nossa atenção e tirando a gente da fonte. Mas sabe qual o problema? É que não vai adiantar nada disso. Chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, o Senhor sabe que no meu tempo tinha muita distração. O Senhor sabe que tinha muita coisa. A vida era muito corrida. Senhor, o Senhor sabe que no meu tempo a vida era louca. Gente, assim, é querer dar um diploma de bobo para Deus, entendeu? Jesus, né? O maior exemplo, não tinha tempo para orar? Entendeu? O próprio Jesus orava. Poxa, por que eu não vou orar? Exatamente, você está completamente certo. Jesus que sabia tudo que ele tinha que fazer, ele tinha a mente de Deus. Ele falou com os discípulos, é sério que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora sem ter sono, sem dormir? Paulo, as pessoas não conseguem, elas conseguem ler mensagens no WhatsApp com as pessoas, Instagram, redes sociais, revistas, o que for online, tudo, elas conseguem ver vídeos e ficam embebedadas pelos memes da internet durante horas. Viram madrugada, elas não conseguem 1 hora ouvir um podcast desse aqui sem se sentirem completamente agoniadas. Elas não conseguem ficar 1 hora sentadas ouvindo uma palavra no culto sem acharem que estão perdendo o seu tempo, sem desejarem, viajarem na mente para ir para longe dali. Elas não conseguem entender a necessidade de dedicar 2 dias na semana, 3 para Deus, quanto mais 1 hora em casa de oração, de palavra, de estudo. Eu falei essa semana na igreja, se você só ler a Bíblia em velocidade que a gente lê no púlpito, durante 30 minutos você vai ler em média de 5 a 7 capítulos da Bíblia, dependendo do capítulo, do tamanho por dia. Se você fizer isso, em uma média de 7 capítulos, você lê a Bíblia toda em 6 meses. Como que eu vou justificar para Deus que eu tenho 30 anos de crente e nunca li a Bíblia?
Como que eu vou dizer que não tive tempo para isso? Se eu leio 3 capítulos por dia, eu leio a Bíblia toda em um ano, e esses 3 capítulos vão tomar de mim aí 10 a 12 minutos por dia, e eu tenho 20 anos na presença de Deus e digo, nunca consegui ler a tua palavra. Como eu vou olhar para o Criador e me justificar disso? Como? Que justificativa eu tenho? Deus vai olhar para mim e vai falar, para não piorar a sua história. Sabe aquele negócio de tudo que você falar pode ser usado contra você? Então fica quieto, que é melhor para você. Não tente se justificar, porque não há justificativa. Eu não posso me justificar com um injustificável. Então eu preciso entender a minha responsabilidade. Mas você tinha um texto para ler aí. Tinha um texto e eu vou te falar. Você que é fera aí na Bíblia, você acha o capítulo, porque eu cortei exatamente qual é o capítulo. Eu não sei qual é o capítulo de Jeremias, mas eu vou ler o texto. Vou ler o versículo 7. Deus falando sobre o que ele fez pelo povo. Olha só, eu achei muito forte isso, que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, transformando bênção em maldição. Olha o que ele fala, do que ele fez. Eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Ou seja, eu fiz uma coisa maravilhosa por vocês. Mas quando vocês entraram nela, contaminaram a própria terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Ou seja, e da bênção vocês fizeram uma maldição. Olha só, e os sacerdotes não disseram. Quem tinha que perceber a ausência de Deus não percebeu, falou assim, onde está o Senhor? Eles não disseram isso. E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e olha isso daqui, e andaram após o que é de nenhum proveito. Jeremias 2, 7 e 8. Aí eu vou continuar lendo aqui, só mais alguns versículos. Tá dizendo, eu achei muito forte isso. O que eles fizeram, eles ocuparam o tempo dele com que não era proveitoso. Sim. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até com os filhos de vossos filhos eu pleitearei. Porquanto passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Olha só o que fala aqui agora. Houve alguma nação que tenha trocado seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, eu vou terminar aqui agora. Todavia, o meu povo trocou a minha glória pelo que é, mais uma vez, de nenhum proveito. Isso é muito forte, essa denúncia que Deus faz. Eu preparei uma terra e vocês estragaram a terra. E quem tinha que se levantar e perceber que é a igreja, sim, não percebeu, porque ela estava ocupada com coisas que não têm proveito. Claro. A gente vive, Paola, caiu o meu tablet aqui. A gente vive a geração que vive buscando alternativa de culto. Quando Israel se dividiu, um problema foi criado. Jeroboão ficou com o reino do norte, o reino do sul com Roboão, e tudo que era espiritual ficou no reino do sul, porque Jerusalém, território de Benjamim, junto com Judá, ficou sob o domínio de Roboão. E a regra, a lei, a palavra do Senhor era lugar de culto, Jerusalém. Lugar de adorar, Jerusalém. Lugar de entregar sacrifícios, Jerusalém. Então Jeroboão ficou com um problema. Qual o problema que ele tinha? Eu não tenho Deus. Porque ele realmente não tinha Deus. Entende? E ao invés de buscar a Deus e de entender o que era necessário fazer, ele resolveu criar uma alternativa para Israel cultuar. Então, qual é a alternativa que ele cria? Um bezerro de ouro. Ele fala, vou lembrar aqui dos antepassados, o que Arão fez, se Arão fez, eu posso fazer também. Então, a Bíblia diz que ele coloca um bezerro de ouro em Dan e outro em Berseba, extremo norte, extremo sul. E ele diz, Israel, para que ir a Jerusalém para adorar? Para que se deslocar até Jerusalém? Aqui os deuses que vos tiraram do Egito, adore a eles. A nossa geração vive isso. As pessoas, para ter Deus, precisam fazer o quê, minha filha? Santificar, buscar a Deus, obedecer a palavra, pagar um preço de uma vida de renúncia que as pessoas não querem. Elas querem Deus sem renúncia. Isso é impossível. Já entenderam que não dá. Mas elas conseguiram fazer o quê? Um louvor que emociona. Uma palavra bem preparada, bem falada, com uma oratória magnífica.
e que ao mesmo tempo faz bem ao ego. Eu falei disso semana passada na igreja, quando alguém diz assim, olha, eu gosto muito da mensagem daquele pastor, e essa é uma pessoa ímpia que está vivendo no pecado, eu fico assustado. Por quê? Se o ímpio gosta de ouvir o que eu prego, então o que eu estou pregando? Não tem confronto na minha mensagem, não tem verdade, não tem Bíblia na minha mensagem, porque toda vez que a Bíblia foi pregada, o ímpio se espantou, tentou matar Jesus, tentou destruir Jeremias. Por quê? Porque as pessoas não ficam satisfeitas com a verdade. Então, se o ímpio gosta do que eu falo, então está faltando verdade no que eu prego. E isso é muito sério. Então, essa geração aprendeu a fazer o quê? Uma mensagem linda, que não confronta ninguém, louvores maravilhosos, instrumentos bem tocados, e o louvor toca, a música toca, emociona, entendeu? Ao mesmo tempo que você não precisa introduzir a necessidade de abandono de pecado, então as pessoas estão se batizando, ceando, sem necessidade de abandonar pecados. Alguns dias atrás uma pessoa me procurou, vou refazer aqui, tá, gente? Porque as expressões da gente às vezes são equivocadas. Há um tempo atrás, que não foram alguns dias, há um tempo atrás, um casal me procurou, ela grávida, ele do lado, querendo membrar na nossa igreja. E quando eu pedi documentos para preparar a secretaria, ela falou, não, pastor, a gente não é casado, não. Eu falei, então me esclarece uma dúvida, vocês são de uma igreja aqui em Campos, uma igreja grande, vocês falaram para mim que são obreiros nessa igreja, diáconos, sim, mas o filho dela não é seu? É. E vocês não são casados? Não, a gente nem mora na mesma casa. Aí eu falei, e o pastor de vocês sabe disso? Sabe, ele falou que não tem problema não. Quando a gente começa a aceitar que o pecado já não é mais pecado e a igreja se torna uma terra de ninguém, aonde cada um faz aquilo que quer, não tem regra, não tem Bíblia, não tem palavra, ou alguns para justificar isso dizem, não, mas a Bíblia é muito antiquada, precisamos atualizar a Bíblia. Gente, quem tentar atualizar a palavra vai acabar condenado com todas as letras, porque a Bíblia mesmo diz que quem tentar acrescentar ou tirar, seja maldito, anátema, consagrado à maldição, anátema, entende? Então, a Bíblia é clara em dizer que ela não pode ser acrescida nem diminuída, e as pessoas tentam fazer isso. Então, com todo esse contexto, o que acontece? Você não vai ter Deus se manifestando. Então, a igreja hoje é Laodiceia, rica, tem tudo, tem os melhores templos, os mais bonitos, mais tecnológicos, os melhores telões, e tudo isso é ótimo. Os melhores instrumentos, tem o melhor. Glória a Deus por isso. A única coisa que ela não pode fazer é, para ter tudo isso, colocar Jesus para fora. Jesus falou, estou à porta e bato. Então, o que se criou porque não se pode ter Deus? Porque para ter Deus tem que fazer o que Jesus falou, olha, compra de mim o ouro verdadeiro e esse é caro. Não é o ouro que você pega dos homens para enriquecer a igreja, porque esse ouro é barato, basta apenas você afagar o ego. Mas para o meu ouro, você tem que fazer a minha vontade. Compra de mim um colírio porque você está cego, você não está enxergando direito, não. Mas tudo isso depende de quê? Preço, abandono de pecado. E aí eu estou na porta batendo. Se você me ouvir, quiser me ouvir, então abra a porta, eu entro e ceio contigo. E quando Jesus ceia, ele diz assim, ó, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, que tem parte comigo. Quem não tiver essa coragem, não tem parte comigo. E aí muita gente vai embora e fica só os 12. Jesus pergunta, quer ir também? E eles falam, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, quando a gente não pode ter Deus, o que a gente cria? Alternativa de culto. Então, a alternativa de culto é tudo isso. Aí a igreja virou um grande clube social e é maravilhoso, digo isso, por favor, aprenda. É maravilhoso que a igreja tenha todo tipo de atividades sociais que ela puder fazer, mas a igreja não é um clube social, ela não pode viver só disso. Ela não pode ser um clube social onde tudo que eu faço é social. Então, eu trabalho, eu levo comida, eu ajudo as pessoas, eu tenho um culto voltado para aqueles que vão casar, eu tenho um culto para os solteiros, um culto para os jovens, um culto para isso, um culto para aquilo. É maravilhoso que tenha, mas a igreja não pode ser só um trabalho social. A igreja, antes de tudo, é uma instituição divina que precisa levar as pessoas ao céu. E para levar ao céu, eu tenho que deixar tudo que eu precisar, porque tudo que me atrapalhar a mostrar o caminho para o céu tem que ser deixado de lado. O que eu não posso é iludir as pessoas dizendo, você está na presença de Deus, e quando Jesus voltar, olhar para elas e falar assim, quem disse? Porque quem manda na minha casa, que é o céu, sou eu. Não é aquele pastor lá, não.
E aí a gente fica criando alternativa de culto. Eu assisti uma ministra de louvor que eu considero muito, e ela falou uma coisa muito, muito séria. Ela falou que a igreja atual, elas são ótimos simuladores da presença. Exatamente. Elas simulam os ambientes do Antigo Testamento, com fumaça, com sons, arca, entrando na Arca da Aliança, querubim. Com imagens que atraem a presença, com emoção, com um ambiente emotivo. Preparado. É uma simulação do Antigo Testamento. Não é mais a fumaça da glória, é a fumaça dos canhões. São simuladores da presença, mas a presença não está. Exatamente. Porque quando a presença está, gente, essa presença ela transforma. Claro. Essa presença ela não vem só emocionar ou vem só revelar uma verdade, mas ela vem transformar, ela revela uma verdade para te reposicionar. Sim. Se a verdade não te reposiciona, essa verdade foi apenas uma emoção, você descobriu e seguiu a sua vida. Perfeito. Mas quando essa verdade reposiciona é porque você foi marcado pelo Espírito Santo. E Deus pode querer fazer isso, mas se a gente também não abrir a porta, como você falou do exemplo de Laodiceia, não acontece. Não acontece. Paola, você falou uma coisa muito real e verdadeira aí. Tudo que você falou foi real e verdadeiro, mas o que você acabou de falar aí, nós viramos especialistas em simulação de glória. Isso é verdade. Simulação da presença de Deus. Isso é grande verdade. Minha filha, o que as pessoas precisam entender é que aquilo que agrada ao meu coração humano, à minha mente humana, não necessariamente é o que agrada a Deus. Para as pessoas, olha como que é a inversão. A Bíblia diz aí daqueles que chamam o mal bem ao bem mal. Para as pessoas, o culto bom é o culto que ela saiu da igreja muito alegre porque nada a confrontou. Porque tudo foi mamãozinho com açúcar para ela. Entende? Ela saiu animada porque ela foi num culto de coaching. E ela recebeu uma resposta que ela precisava de vitória. Parece que ela está num coaching. Você vai vencer, você vai conseguir. A vitória ainda é essa sua. semana você vai encontrar isso. E vai por esse caminho. E aí a pessoa, que culto maravilhoso, sair tão leve. Não, para! Onde Deus está, você não sai leve. Você tem que sair da casa de Deus com duas coisas muito reais. A primeira, a tristeza por descobrir aquilo que está faltando na sua vida. E a segunda, a alegria e a certeza de que você tem condição de mudar a história da sua vida e que a partir daquele dia Deus vai ser glorificado em você. A gente não pode sair da igreja pensando não tem nada para mudar em mim, não tem nada que eu preciso fazer, eu não preciso fazer mais nada porque está tudo perfeito. No mínimo, eu tenho que sair da igreja dizendo graças a Deus já venci essas situações e essas outras aqui eu vou mudar. Então, toda vez que a palavra de Deus é aberta, ela tem que confrontar a gente. A palavra de Deus não pode ser esse melzinho com açúcar que as pessoas ficam pregando, que não confronta ninguém. Não é ferir, não é machucar. A Bíblia fala de vitória, mas as pessoas não podem esquecer. A minha vitória está associada à necessidade de fazer a vontade de Deus. O problema é que quando a vitória vem só acompanhada de uma promessa vazia, ela me ilude. Ela não pode me iludir. Eu não posso iludir você, não posso iludir as pessoas. Eu preciso mostrar o caminho. Tem vitória de Deus? Um monte. Mas essas vitórias dependem de mudança de atitude minha. Porque se isso não for mostrado, as pessoas se iludem. E é por causa disso que o Evangelho sofre dessa metamorfose e dessa situação que você disse aí. A gente se tornou especialista em ter igrejas simulando a presença de Deus justamente por causa disso. E quando os problemas se amontoam de uma forma que você só pode resolver com Deus, sabe o que acontece? A maioria dos líderes fala, olha, se fosse você, de repente, fazia uma campanha numa outra igreja, buscava uma pessoa que pode te ajudar. Você acredita que eu já fui procurado por pessoas que pastores mandaram me procurar, a mim e a minha esposa, porque estão com um problema que dependem de oração, dependem de aconselhamento.
E esses pastores disseram, ó, para mim não tem condição de te ajudar, mas aqueles pastores lá podem te ajudar. Procura eles, porque eu confio neles. Gente, eu teria vergonha de, sendo um pastor, mandar uma pessoa para um outro pastor, porque eu não tenho capacidade espiritual de te ajudar? Mandar uma pessoa para um psicólogo, ok, foge da minha capacidade pastoral, é um trabalho específico. Mandar uma pessoa para um nutricionista, porque eu não sei ensinar ela o que fazer para comer. Agora, mandar uma pessoa para um outro pastor para ensinar ela um caminho de vitória espiritual, para orar por ela porque eu não consigo ajudar, é um atestado de incompetência grandioso que as pessoas estão utilizando da forma mais desavergonhada possível, porque não tem Deus, porque são simuladores da presença de Deus. E a gente não pode ser assim. Teve uma vez que falei para uma irmã o seguinte, eu falei, é por isso, irmã, que você me procura, quer meus conselhos, quer que eu ore por você, mas você nunca me leva para casa, entre aspas. Eu disse para ela, como assim, pastor? Eu falei, deixa eu te falar, você é membro de outra igreja, mas vem buscar a vitória aqui. Porque para você eu sou como um carro importado muito caro, que você gosta de sentar, ligar o motor, ouvir o barulho, você até se arrepia quando ouve o barulho, mas na hora que o vendedor fala, vai levar? Não, é muito caro para mim. Porque tem pastores que são caros. Porque eles fazem exatamente o contrário do que fez o dono do barco que levou Jonas. O que Jonas comprou, Paulo? Uma passagem. Para onde? Para o lugar mais longe, que o dinheiro dele dava para comprar. Quando aquele capitão aceitou, ele não fez pergunta, quem é você, por que você quer ir para tão longe, o que você vai fazer lá, qual o motivo da sua viagem. Ele só disse, tem o dinheiro? Tem. Então a pergunta é, quanto custa para entrar no nosso barco? Quanto custa para fazer parte da nossa vida? Quanto custa para fazer parte de determinadas igrejas? Tem pessoas que fazem parte da igreja sem ter esforço nenhum. É só o que ela quer dar, é só o que ela tem. A igreja não chega para ela e diz, não, para entrar no meu barco aqui, ó, não é só o que você tem para dar, é o que você precisa dar. Ah, mas eu não quero deixar o pecado, então você não entra aqui, eu não te levo. Porque para entrar aqui você tem que deixar o pecado. Uma vez uma irmã virou para mim e falou assim, nessas nossas coisas, uma irmã de uma outra igreja grande em Campos falou para mim assim, pastor, eu quero ser membro aqui, mas eu tenho um problema, qual? Eu recebo uma pensão do Estado e eu tenho um relacionamento com um homem e eu não posso casar com ele, porque se eu casar eu perco a pensão. Aí eu falei para ela, minha filha, você tem 3 pessoas na sua vida. Você tem o dinheiro da pensão, você tem o seu parceiro, seu companheiro, e você tem Jesus. Desses 3, você só tem o direito de ficar com 2, para que você possa entrar nesse barquinho aqui, minha filha. Ela, como assim, pastor? Eu falei, você pode ficar com o dinheiro e com Jesus, então larga esse homem. Ou você pode ficar com o homem e com Jesus, então você abre mão da pensão e se casa. Ou você pode ficar com o dinheiro e com o homem, mas você fica sem Jesus. Sabe o que ela fez? Ah, mas na igreja que eu estou lá, aceita. Então eu vou continuar lá. Falei, se você acredita que uma igreja é capaz de ultrapassar os princípios de Deus declarados em sua palavra, fique à vontade. Porque a minha Bíblia diz que ele vai nos julgar segundo o que está escrito. Jesus falou, eu a ninguém julgo, mas a palavra que eu tenho pregado há de vos julgar. Eu queria que valesse a pena a minha exposição, porque... Você está se expondo e realmente... Não é fácil você expor os seus embaraços. As pessoas só vão expor as suas vitórias. Agora eu estou expondo para você os pecados que me provocam e que eu preciso lutar contra eles. Mas eu estou falando também de uma história de amor de um Deus que não quer nos perder e que ele nos para poder a gente ouvir a voz dele quando a gente não ouve no meio da nossa caminhada. Verdade. Então, eu estou aqui, mas para ser um canal de bênção na sua vida, entendeu? Para que você também se avalie, para que às vezes não precise passar por situações dolorosas, mas que você consiga aprender com a lição dos outros, né? Perfeito. É assim. Mas é isso, porque as pessoas às vezes, Paola, pensam que a nossa vida é feita só daquilo que a gente deixa aparecer, vamos dizer assim. Não é que a gente quer ter uma aparência equivocada, mas é aquilo que a gente demonstra. As pessoas não veem o nosso choro antes do nosso sorriso no púlpito.
Elas não veem as nossas lágrimas antes da mensagem, antes do louvor. Elas só veem aquilo que a gente vai mostrar. Elas não entendem que para que a gente cresça espiritualmente, às vezes a gente leva algumas pauladas de Jesus, alguns tombos, alguns sofrimentos, a gente vive conflitos, leva a ele resolve esses conflitos, às vezes nos ensinando disciplinarmente como mudar. E isso nos torna menores? Não. Isso nos envergonha? Não. Quem tem que ter vergonha é quem está pecando e não quer buscar em Deus uma solução para a sua vida. Quem tem que ter vergonha é quem não entende a necessidade de levar a Deus os seus conflitos e pedir que Ele ajude. Todo dia eu oro e peço a Deus, olha os meus conflitos, olha as minhas dificuldades, olha aquilo que eu preciso, olha o que eu preciso mudar. Eu falo com Deus todo dia. Por quê? Porque eu sei que toda vez que Deus me sondar tem coisas para mudar, e porque eu sei aquilo que eu ainda preciso fazer e que Deus quer que eu faça, e todos os dias eu luto para conseguir alcançar cada vez mais. Então esse é um processo contínuo na nossa vida, e as pessoas precisam entender que ao ouvir essas coisas elas podem dar ouvidos ou desprezar, e como resultado elas podem ser transformadas e abençoadas ou continuar caminhando iludidas e destruídas. Porque eu acho importante eu vir falar isso, porque eu às vezes sou o exemplo para muita gente. Sim, tem muita mesmo. gente que me toma como exemplo. Assim, E é verdade. Ela carrega uma unção e ela tem essa vida de atividade física, de dieta. Realmente eu gosto muito de seguir à risca essa parte minha. E a pessoa assim, poxa, se ela carrega uma unção, se ela tem um ministério, se eu vejo ela cheia de Deus, às vezes na sua cabeça e lá no altar, então a vida que ela tá é perfeita, então eu vou seguir os passos dela. Então eu tô te mostrando onde eu tô errando, para você não errar também. E mostrando que apesar de tudo isso, você precisa encontrar o equilíbrio necessário para que Deus não seja deixado de lado, porque Ele não está pedindo para você deixar de cuidar do seu corpo, Isso. não está pedindo para você deixar de comer bem, Ele só está pedindo para que Ele não seja deixado de lado. Para que eu não queira mais o prazer de ter essa vida do que a presença. Essa é a chave do texto hoje. Se a sua fonte de prazer ainda está em Deus, essa é a pergunta. Se você parar para olhar assim, tira tudo, mas se tirar Deus eu morro. Agora, se falar assim, tira a igreja, tira Deus, mas se tirar de mim aquela atividade física, se tirar a coisa, o que eu faço? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, porque se isso faz assim, eu morro sem isso daí, e essa resposta não for Deus, o seu altar está contaminado. Às vezes as pessoas são saudosas de uma geração passada, né? Ah, que tempo que a gente viveu, que coisa maravilhosa. Olha, eu ouvia falar de cultos maravilhosos. Eita! Elas só esquecem que as atitudes eram diferentes. Por exemplo, no meu tempo, até hoje, mas hoje isso não acontece mais, mas no meu tempo, quando uma visita chegava na minha casa no domingo, querido, vamos para a igreja? Ah, não, eu tenho compromisso marcado com Cristo. Ele está na minha agenda, hoje tem culto. Eu não vou deixar de ir para o culto, porque você veio aqui me visitar sem marcar comigo. Se você tivesse me ligado, combinado, você chegava aqui mais cedo. E agora como é? Eu vou adorar a Deus. Não vou ficar em casa com você, não. Quantas pessoas fazem isso hoje, pô? Tem gente que chama alguém para sua casa no domingo à noite, como se o domingo à noite não fosse nada. Tem gente que marca compromissos para o domingo à noite, como se o domingo à noite fosse um dia comum, como se essa pessoa não tivesse compromisso nenhum no domingo à noite. Então, domingo à noite, cara, vamos ver o jogo lá com a gente domingo à noite? Ah, vou sim. Por quê? Porque domingo à noite para ele é um dia que ele não tem compromisso, porque o compromisso com Deus é reduzido a extremamente o tempo que me sobra. Não é o tempo que me custa, é o tempo que me sobra. É aquilo que não me custa nada. Davi foi mestre nisso, né? Como ofereceria ao meu Senhor um sacrifício que não me custe nada? Então, o que não me custa nada não tem valor nenhum. Como que eu quero ser aceito, recebido e que Deus me honre, me abençoe, que Deus atenda aos meus clamores e orações, se o que eu ofereço a Ele é o que não me custa? Se não tem preço no que eu ofereço a Ele da minha vida, por que eu tenho que ser prioridade para Ele? Só estou oferecendo a Ele o que eu ofereceria a qualquer um, só dou a Ele o que eu daria para qualquer pessoa, só faço por Ele aquilo que eu faria por qualquer um. Como que eu quero ser prioridade para Deus? Quase impossível. Então isso é muito sério, minha filha. Mas diga para mim, o que mais você tem pra gente aí? Não, eu não quero mais ocupar o tempo não também. Quer Falando não? demais, tu falou demais. Tão bom.
Eu queria só deixar 3 versículos para vocês. 2 deles estão em Deuteronômio, um no capítulo 8, no versículo 12. Quando comerem e se fartarem, quando vocês construírem boas casas e nelas morarem, ou seja, quando seus sonhos forem satisfeitos, e quando seus rebanhos e ovelhas se multiplicarem, e a sua prata e o seu ouro aumentarem, e tudo o que tiverem se tornar abundante, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 32, 15. O povo escolhido ficou rico, mas se rebelou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e o seu Salvador. Ah, mas isso é Antigo Testamento. Vou só fechar com uma passagem de Lucas. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém, ainda hoje, deseja me seguir e ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Deus nem fala mais nada, né? Você não ama mais a ele do que a todas as coisas. Não, contra a palavra não há argumento. Exatamente. A nós cabe argumentos. Eles podem argumentar sobre o que a gente está falando, mas contra a palavra ela é irrefutável. Então, eu acho que traduz tudo o que a gente gostaria de falar. Tem pessoas que nunca vão prosperar na vida porque elas vão perder Deus. Exatamente. Então, que você não seja essa pessoa, que Deus possa investir sonhos e te prosperar abundantemente, fazer prosperar os seus celeiros, porque Ele não vai te perder. Que Ele possa fazer você a pessoa mais saudável, um corpo mais escultural, que você não vai querer idolatrar a si mesmo, que você não vai querer expor o seu corpo, que você vai guardar como vai ainda continuar sendo o templo do Espírito Santo. O segredo da vida, o segredo desse podcast é: não perca o céu, não perca Deus por causa das suas conquistas, porque não vale a pena. É verdade, minha filha. A Bíblia diz que nada nós podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E o que você falou, a gente pode questionar o pensamento, a gente pode questionar a administração, a gente pode questionar a liturgia de um culto, mas a gente não tem como questionar a verdade, a palavra de Deus. O que está escrito, se a gente questionar, é uma autocondenação. Então nós precisamos nos fortalecer no Senhor e mudar o que for preciso para que as bênçãos continuem bênçãos, para que a maldição não nos alcance e para que a vitória de Deus faça parte da nossa família, da nossa geração, da nossa vida e possamos alegremente chegar ao céu glorificando o nome do Senhor. Amém. Amém? Amém. Princesinha? Tamo junto. Prazer tê-la aqui. Volte sempre que quiser. Você vai voltar para a gente falar um pouco de adoração, de louvor, depois para a gente falar de nutrição. Tem muita coisa para você falar aqui. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Tá Tamo bom? junto. Deus te abençoe. Amém. Povo querido, abençoe o Senhor a sua vida, que você ouça, aprenda, coloque em prática, porque é tudo que a gente quer, e seja próspero em nome de Jesus e abençoado, tá? Lembrando a você, nosso apoio, e você viu durante o podcast aí passando na sua tela todos os detalhes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, também do Evolver, Instituto de Educação, do Batata Show, lanchonete e pizzaria, e também da Eletricar, autoelétrica e ar-condicionado, onde você tem a possibilidade de não só resolver os problemas que incluem as suas necessidades, mas também ajudar esses irmãos, apoiar e abençoar, e assim também apoiar o nosso trabalho aqui e continuar levando a palavra de Deus. Toda terça, 8 horas, episódio inédito. Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas, abençoe da forma que você tem sido abençoado. Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com Deus. Fiquem na paz, queridos.